Olá, bem-vindo à aula 17 de Sistemas Operacionais, onde vamos falar sobre gerenciamento de memória. Como mencionamos em aulas anteriores, o sistema operacional tem duas funções: servir como interface entre o usuário e a máquina e gerenciar recursos. Existem vários recursos, como o processador e a memória principal, que o sistema operacional gerencia. Nessa aula, vamos ver como o sistema operacional gerencia a memória principal. Ele tem várias formas de fazer isso, tanto para programas individuais quanto para múltiplos programas que rodam simultaneamente. Programadores desejam uma memória grande, rápida, confiável e de baixo custo, mas às vezes precisam lidar com memória limitada, lenta e de custo elevado. Nas próximas aulas, vamos discutir como os programadores se adaptam a essas limitações e como os processos compartilham recursos de memória de forma concorrente e paralela. Ao redefinir registradores, estamos falando de memórias que estão dentro do processador. Como resultado, a distância para acessar uma informação é menor do que acessar a memória principal, o que torna o acesso mais rápido. Isso é um dos requisitos para uma memória rápida. Dessa forma, é possível acessar os dados armazenados no registrador, que está dentro da CPU, e consequentemente tem um acesso mais rápido do que as outras memórias. Existem dois itens importantes a serem considerados: o tamanho e a velocidade de acesso. Quanto mais baixo na hierarquia da memória, maior será a quantidade de armazenamento, mas o tempo de acesso será maior. Por outro lado, quanto mais alto na hierarquia, menor será o tempo de acesso. O registrador é a memória com menor tempo de acesso à memória principal. Existem vários níveis de memória, como a arquitetura de multicore, onde algumas áreas podem ser compartilhadas e outras são específicas para um determinado núcleo. Existem também memórias RAM, que fornecem uma área de trabalho maior para a aplicação do usuário. Por fim, existem os armazenamentos persistentes, onde as informações são mantidas mesmo quando o computador é desligado, e as unidades de fita utilizadas para backup de dados. A tarefa do gerenciador de memória é gerenciar os espaços livres e ocupados, localizar os processos e dados na memória, bem como controlar as partes da memória que não estão em uso. É necessário fazer o mapeamento e atualizar as partes da memória principal que não estão em uso.